Talvez você já tenha visto algumas discussões sobre a nudez na arte. Pode haver nudez na arte? A arte, quando ela tem nudez, ela ainda é arte? E principalmente, essas expressões artísticas, quadros, estátuas, com nudez, elas podem ficar no museu? Essa é uma discussão muito antiga, talvez ainda mais do que você possa imaginar. Eu vou te falar um pouquinho sobre ela aqui nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Bridgetop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o canal História Fora de Foco. Antes de começar esse vídeo, só quero lembrar você de seguir eu e o canal nas nossas redes sociais para me ver falando sobre história fora do YouTube e também dar dicas de vídeos e tudo mais. Mas indo aqui direto pro assunto desse vídeo. Eu quero começar te mostrando esse quadro aqui, pintado lá no século XVI por Tiziano e inspirado num poema chamado A Metamorfose, de Ovídio, escrito lá no século I a.C., ou seja, é coisa bastante antiga. Pode parecer um quadro bastante inofensivo até quando você olha, que não inspira tanta maldade ainda, ou nem mesmo nada muito sexual. Contudo, quando ele foi pintado, ele gerou uma série de polêmicas, a ponto que o próprio Santo Agostinho disse que esse quadro teria efeitos nefastos nas pessoas. Aliás, isso aqui que você está vendo na imagem é uma representação de Danae sendo fecundada por Zeus através de uma chuva de ouro. Isso mesmo, ele está fecundando, ele está engravidando ela. E para engravidar você tem que fazer o quê? Isso mesmo. Na hora que a gente fala se isso daqui é ou não é uma imagem erótica, tem uma série de parâmetros que podem ser usados. O que a gente vai usar é o seguinte: um ato erótico pode ser representado diretamente ou indiretamente. Quando é um ato direto, ele mostra o sexo, o ato acontecendo, o espectador ele vai se identificar com as pessoas que estão ali praticando esse ato. Quando não é uma coisa direta, como o ato não está sendo ali registrado, como na imagem aqui que eu tanto estou mostrando para você nesse vídeo, o espectador, por ser uma imagem erótica, ele imagina as pessoas que estão ali como possíveis parceiros, usando da imaginação. E de volta, quando você olha aqui para essa imagem, pode parecer estranho que ela seja considerada como uma imagem erótica, porque hoje em dia é muito provável que para muitas pessoas ela não seria. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando do século XVI, uma época em que a gente vai ter muita polêmica em relação à questão da adoração das imagens por causa de novas religiões protestantes. Então era uma época que representar divindades, representar Jesus, Maria, em imagens, em quadros, pinturas, estátuas, então era uma coisa muito bem vista por essas religiões que tinham problemas, e ainda tem, com representações. E embora isso daqui não é uma imagem sacra do catolicismo, vale lembrar que a gente está vendo uma imagem pagã de Zeus. Vale lembrar também que tanto imagens religiosas quanto imagens eróticas eram para públicos diferentes e ficavam em lugares diferentes. Imagens eróticas ficavam em coleções particulares, para uma elite. Imagens religiosas ficavam para todo o público numa igreja, ou seja, muito mais pessoas tinham acesso a elas. Só que a gente tem outro problema, que é o seguinte: se as imagens eróticas acabam ficando em coleções particulares, também existem imagens eróticas dentro da Bíblia. Alguns temas eróticos que aparecem, por exemplo, são a embriaguez de Noé, Susana e os anciões, ou ainda Davi e Betsabé. São imagens em que a representação acaba tendo ali alguma nudez porque pessoas aparecem peladas nelas. E realmente, por ter nudez nessas imagens, a igreja desencorajava que os pintores representassem em suas pinturas essas imagens, e também que não se falasse muito nesses trechos da Bíblia. Provavelmente esse é um dos vários motivos pelos quais, quando eu te falo de Susana e os anciões, ou Davi e Betsabé, ou mesmo de Noé e embriaguez, isso não desperta uma lembrança tão vívida na sua mente quanto outras passagens bíblicas que, se eu mencionasse aqui, acabariam despertando. Só que talvez você me pergunte uma coisa, que é: se essas imagens eróticas eram destinadas para uma elite, para uma nobreza, para uma burguesia, então eles consumiam material erótico assim, sem problemas? Na verdade não. Quando eles consumiam esses quadros como esses que eu mostro aqui para você da Danae, a elite dizia que estava olhando esses quadros e tinha eles nas suas coleções não pelo erotismo, não pela nudez, mas primeiro para entender como eram as coisas antigamente, nas épocas que eram representadas ali naqueles quadros, como a Antiguidade, Roma, Grécia, mitologia, ou ainda tinham aqueles quadros para contemplarem a perícia dos artífices, para verem o talento dos pintores. Uma boa desculpa. Só que para a igreja, é claro, essa desculpa não colava e essas imagens continuavam sendo condenadas. Pior ainda, por representarem divindades como Zeus,
era considerada uma idolatria de falsos deuses. E além de tudo, tinha também o problema da nudez, que não agradava tanto a igreja. Com tudo isso que eu tô falando para você em mente, todo esse cenário que eu tô construindo aqui, essa imagem que eu tanto mostrei nesse vídeo, e eu espero que o YouTube não a censure, ela foi condenada por Santo Agostinho, como eu falei lá no começo do vídeo, e por ela ter sido condenada por Santo Agostinho, por esse membro tão importante da igreja, ela passou a ser considerada um exemplo de imagem de nudez, de uma imagem nefasta, de uma coisa ruim que deveria ser afastado. Essa imagem representava tudo o que havia de ruim em relação à nudez. Só que, uma coisa a gente tem que lembrar, não é porque Santo Agostinho disse que isso daqui é uma imagem erótica, que ela realmente é uma imagem erótica. Ela é uma imagem representando ali um trecho de um poema bastante antigo, e quando Tiziano pintou ela, ele pintou ela cheia de significados filosóficos e símbolos escondidos para que a imagem contasse toda uma história e tivesse toda uma interação com o seu contexto e também com quem está vendo ela. Se você olha a imagem só como uma coisa sexual, só com o quesito da nudez, só como algo que tem o propósito único de excitar alguém, você está ignorando todo um outro contexto grandioso, não só dessa, como também de qualquer obra de arte. É quase que praticamente a mesma coisa que você julgar um livro pela capa ou ainda julgar um livro pela sinopse dele. A gente vai ter um outro detalhe interessante em relação a esse problema da nudez, que é o seguinte: quando a gente pega os documentos da época, a gente vê que o pecado que a igreja mais condenava era, primeiro, o pecado da avareza e só depois o pecado da luxúria. Isso é facilmente explicado porque essa aqui era uma época ali no século XVI que a gente vai ter o renascimento comercial, o renascimento urbano, e o comércio vai crescer muito. Como muitas pessoas fazem comércio, a igreja condena práticas ligadas ao comércio, como a avareza. Só que, nessa época, aqui no século XVI, de repente a luxúria passa a ser um pecado mais comentado do que a avareza. Os motivos são claros, não é? Com a sociedade tendo mais prosperidade, tendo mais tranquilidade, as pessoas passavam a ter mais filhos e a gente passava a ter um crescimento demográfico ali na Europa. Então você já sabe, para a população crescer é preciso nascer crianças. E para nascer crianças, você sabe o que deveria ser feito e o que a igreja acabava condenando. Um outro detalhe interessante é que até então o pecado da luxúria era mais ligado à audição e ao tato, às histórias que você ouvia e às coisas nas quais você pegava. Só nessa época, também no século XVI, que o pecado da luxúria passa a ser ligado à visão, ao que você enxergava. O motivo é simples, a imprensa estava sendo muito mais disseminada e agora você tinha muito mais imagens que você poderia ver com muito mais facilidades que poderiam ser consideradas imagens eróticas. Aquelas imagens que antes ficavam só em coleções particulares e que grande parte da população não conseguia ver, com a disseminação da imprensa e livros mais baratos e acessíveis, agora podiam ser vistas por muito mais pessoas. O erotismo e a nudez era um problema maior e você ver a nudez passava a ser também um problema maior. Então, para concluir aqui, é sempre importante dizer que, se você vai achar estranho que exista nudez em obras de arte, em museus, e você vai condenar isso, lembre que isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia bastante antiga de pelo menos 500 anos, que desde 500 anos atrás não é uma coisa muito certa. É uma questão moralista que muitas vezes deixa de lado toda a contemplação da obra de arte. Se você vai se preocupar só com a nudez, você esquece o que tem além da nudez, você não contempla a obra de arte como um todo. Fora que, se de repente a gente quiser tirar obras de arte com nudez de museus, nem mesmo Davi do Michelangelo ou o Nascimento da Vênus do Botticelli vão acabar ficando de lado. Só que, eu imagino que nenhum museu no mundo não vai querer ter o Davi de Michelangelo ou a Vênus de Botticelli no seu acervo só porque eles têm, não é, um pouco de nudez. E, sempre importante dizer, esse vídeo aqui inteiro foi feito em cima de um artigo chamado Tiziano, Ovídio e os Códigos da Figuração Erótica no século XVI, escrito pelo Carlo Ginzburg e que você encontra num livro chamado Mitos, Emblemas e Sinais. Se você quiser, não é, saber mais, eu vou colocar aqui na descrição o título do livro para você procurar e achar depois e ler esse artigo. E de resto, espero que você tenha gostado desse vídeo em que eu fiz um apanhado geral sobre essa questão da nudez e toda uma discussão que já aconteceu sobre ela aqui na história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir, compartilhar tudo aquilo que você já sabe, comentar aqui embaixo que você gostou e de resto nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.